tiver uma Bíblia fácil aí. Eu estou estudando aqui na NVI, então, que é uma versão assim mais dinâmica, de uma leitura mais dinâmica. Eu aconselho, se você tiver uma Bíblia muito difícil de entendimento, a NVI é uma Bíblia muito fácil de entender. E muitas pessoas falam, eu não leio a Bíblia, eu não entendo. Mas muitas vezes é a versão que você está lendo. Tem versões mais de uma linguagem mais atual, então fica mais fácil, né? Seja bem-vinda quem está entrando. Vamos ao nosso estudo de hoje, dando continuidade à nossa série. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 23, que, na verdade, ontem, no 22, na metade do estudo, aparece assim, ditados dos sábios, são 30 ditados, que desde o estudo do 22, né, de ontem, a gente começou a estudar esses ditados. Então, metade do 22 e agora o 23 que nós vamos estudar hoje, são ditados sábios, que Salomão compilou esses ditados egípcios e transcreveu aqui para nós estudarmos. Então é bem interessante porque são ditados muito objetivos e de muita riqueza para nosso entendimento da palavra, tá? Então eu vou começar a leitura. Muitas pessoas assistem gravada e eu quero agradecer por você estar aqui assistindo, e eu quero te pedir, se você puder, compartilhe com pessoas que você ama. Você está levando sabedoria, está levando discernimento, está levando a palavra, né, que Deus nos deixa aqui, que a gente muitas vezes tem um direcionamento, muitas vezes não, a gente tem um direcionamento com a palavra de Deus, né? Então Provérbios é um livro de muita sabedoria e é um livro que todos nós temos que ler, inclusive com a nossa família, com os nossos filhos, porque é aqui que está a base de muitos princípios bíblicos, tá? Então, Provérbios é um livro que não tem como você não ler, né? Várias vezes, inclusive, tá? Se você quiser ter uma vida correta, né, nos caminhos do Senhor, Provérbios é um livro essencial, tá? Para nossa vida. Muita coisa aqui que você vai olhar para você e falar, gente, eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado por falta de conhecimento. Por isso que a gente tem que estudar, né? Porque a gente precisa ter o conhecimento. E ele vem através do quê? Da leitura, tá? Então vamos começar. Seja bem-vindo quem está entrando. Vamos começar a leitura então. Capítulo 23, versículo 1, que diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não despeje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Então esse é um ditado, né? Como a gente está falando, a gente está lendo agora ditados sábios. E o que quer dizer esse ditado aqui? Que a gente não deve se assentar, né, aceitar ou compartilhar refeições com alguma autoridade e observar com atenção isso. Por quê? Porque muita gente às vezes oferece uma refeição, te chama para almoçar, te chama para alguma coisa, mas no fundo ela está usando disso, né, como uma desculpa e está tentando te persuadir de alguma maneira. Então, para você prestar atenção com essas pessoas, porque ela te chama para se alimentar, né, com desculpa, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa, mas ali ela tem alguma coisa, algum interesse sobre você. Então, para você prestar atenção sobre isso, ó, observe com atenção quem está diante de você. Provérbios, ele fala muito sobre isso, né, de você ter o discernimento das pessoas que você anda, com quem você convive, para você não cair em ciladas, né? E aqui também fala sobre encoste a faca à sua própria garganta. O que quer dizer isso? Você ter um controle da sua apetite, né? Se tiver com grande apetite, não comer demais. E isso, você vê, a gente tem essa questão da gula, né? Comer muito. Então aqui fala, não coma demais, né? Se você estiver com grande apetite.
e não deseje as iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. Então não deseje, às vezes, não se iluda muitas vezes com pessoas que querem te, através da comida, querem te enganar, querem algum benefício seu, que alguma coisa sua, e elas vão te persuadir ali para ganhar algo em troca. Então preste atenção sobre isso. Olha como a palavra de Deus até nisso ela nos exorta, né? Vamos para o próximo. 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias para o céu. Então aqui é uma exortação para nós, para as pessoas, né, que querem de todo custo ficar rica na vida. O sonho delas é enriquecer, porque eu vou ficar rica, e aí não mede consequências para chegar a esse objetivo, né? E aqui está falando, não esgote suas forças. As suas forças, elas têm que estar direcionadas para outro objetivo, que é conhecer Deus, estar com Deus, conviver com Deus, ter intimidade com Deus, porque a maior riqueza que você pode imaginar que existe, a maior riqueza que a gente pode ter é essa intimidade com Deus. Porque aqui nós estamos de passagem, logo tudo isso vai se acabar. E aí o que vai valer? Nem o ouro, nem a prata, nada vai valer. Tudo vai ficar. E qual é a maior riqueza? É você salvar a sua alma. Então aqui eles nos exorta falando para você não perder tempo. Claro, a gente precisa trabalhar, a gente quer um conforto, isso não é, mas não assim colocar todas as tuas energias. Aqui ele fala, não coloque todas as suas forças, só pensa nisso, só trabalho, porque você tem que ficar rico na vida, sabe? Então isso ele fala, você tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, tudo a gente tem que ter equilíbrio. E tem pessoas que não, que elas só focam no trabalho porque elas precisam ficar ricas, porque é aí que elas vão achar felicidade. E aí aí que fala, as riquezas desaparecem, assim que você as contempla. Eu já vi uma pessoa que ficou muito rica, ela deu uma palestra, eu escutei essa palestra uma vez, ela falou assim, eu queria tanto ter dinheiro, tanto, eu fiquei rico. Mas a hora que eu fiquei rico, acabou a graça. Eu podia comprar tudo que eu quisesse, eu ia no shopping, podia comprar tudo que eu quisesse, mas sabe quando não tem mais graça? Perdeu a graça. Então quem tem muito dinheiro não é feliz, não é isso que traz felicidade. Então aqui olha como a Bíblia fala, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Assim que você consegue a riqueza, elas criam asas. No sentido da alegria, não traz felicidade. As pessoas se iludem achando que quando eu ficar rica, eu vou ser feliz. Quando eu estiver bem, eu vou ser feliz. Não é assim. Aqui está dizendo que não é assim, né? E elas voam como águias para o céu. Quem leva uma vida baseada na questão de dinheiro, de ser rico, né? Somente nisso, é uma pessoa que vive num terreno escorregadio. A qualquer momento ela pode perder tudo. E se a felicidade dela está baseada nisso, e se ela perder tudo, acabou. Então a gente tem que colocar toda a nossa felicidade, a nossa busca de sermos plenos em Deus. É nessa vida, na nossa salvação, da nossa alma, porque a riqueza mesmo vai ser quando a gente for viver, né, no paraíso, a gente sair desse mundo, e que é a vida eterna. É a vida eterna, esse é o foco, não é o dinheiro, tá? 6. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Aqui de novo falando sobre refeição, né? Nem deseje as iguarias que lhes oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala em sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. O que quer dizer esse ditado aqui? Que às vezes muitas pessoas te convidam, né, para uma refeição, para sair para comer, ou até na casa delas, mas elas, de novo, né, elas não são
elas são pessoas invejosas, elas não são, as pessoas te tratam bem, mas no fundo elas não querem estar com você. Elas estão fingindo, não são pessoas verdadeiras, né? Então, e assim, a gente às vezes sente, né, quando a pessoa às vezes faz toda uma cena que quer estar com você, mas vai passando o tempo, você começa a perceber que você não é bem-vinda ali, você está sobrando. Você já não passou por isso? Então aqui nos fala, né, sobre não aceite a refeição de uma pessoa invejosa e nem deseje as iguarias, as comidas, o que ela for te oferecer, tá? Que ela te oferece, pois ela só pensa nos gastos, ela tá fazendo aquilo, mas no fundo ela não tá querendo fazer, porque ela tá pensando nos gastos, o que ela tá gastando ali com você, ou às vezes ela vai pagar uma conta que ela não tá querendo pagar. Então, são pessoas falsas, né? Então, preste atenção, tá? Aí aqui fala, e ele lhe diz, coma e beba, mas é tudo falsidade, né? Não é do fundo do coração, então preste atenção, né? Mas não fala com sinceridade, pessoas falsas. Ou se você tá na casa de alguém, a pessoa fala assim, não vai não, é cedo ainda. Mas no fundo, gente, a pessoa quer que você vá embora, e aí você não tem discernimento e fica na casa da pessoa. Ou senão ela fala, almoça aí com a gente, às vezes ela tá sendo falsa, muitas vezes não é isso que ela quer. Então preste atenção, você tem que ter um simancol, na verdade, às vezes, né? Você tem que prestar atenção se realmente ela tá falando a verdade, se é de sinceridade dela, ou realmente ela tá fazendo aquilo só pra te agradar de alguma maneira. No fundo ela não quer estar com você. Então olha como a palavra sábia nos orienta até nisso, gente. Até nisso, para nós termos bom senso e observarmos com quem estamos lidando e relacionando. 9. Não vale a pena conversar com tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Muito objetivo esse ditado, muito objetivo, porque ele quer nos falar o seguinte, que é para você não se desgastar com pessoas que não querem ouvir a palavra. Não adianta você ficar tentando, falando, e aí ficando ainda nervosa, porque a pessoa não entende, ela não quer saber. Não se desgaste. Eu passei por uma experiência bem parecida com isso aqui na internet. Fiz um comentário num post que falava sobre reencarnação, mas eu fiz um comentário citando a Bíblia, né? E eu não percebi que a maioria das pessoas ali eram espíritas, né? Então não acreditam na reencarnação. Enfim. E assim, eu fui trucidada nesse comentário, as pessoas vieram e muitas assim, até me insultaram, né? Então, não adianta eu bater de frente, né? Com pessoas que são tolas, que tem uma seita, tem uma crendice, e eu tenho que... Então aqui fala, não vale a pena conversar com tolos, pois eles vão desprezar a sabedoria, eles não querem saber da sabedoria. Ou talvez a sabedoria para eles, ela tá distorcida, né? Eles entendem de outra maneira, né? Então as pessoas não estão dispostas a ouvir. Então não perca tempo, tá? Você tenta uma vez, vê que a pessoa não quer ouvir, se afaste. Essa é a orientação que a palavra nos fala, tá? 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte, e ele lutará contra você para defendê-los. O que quer dizer isso aqui? É que nós não devemos prejudicar pessoas necessitadas. Então aqui não mude de lugar os antigos marcos da propriedade, que muitas pessoas às vezes querem tomar o que é do outro, né? Aqui está se referindo a uma propriedade. Então tem uma terra, aí depois uma terra de uma pessoa, outra terra de outra pessoa. Ele sempre, o que divide às vezes normalmente é uma cerca. Aí vai um lá e muda o lugar da cerca, põe um pouquinho mais para lá, né? Pega um pouco da terra do outro. Aqui tá falando nesse sentido, mas a gente pode também levar para o sentido de você sempre, às vezes, querer tomar algo do outro que não é seu, e a pessoa humilde às vezes não percebe, então você usa da humildade da pessoa, a pessoa não entende como que funciona certas coisas, você vai lá e usurpa dela valores ou alguma coisa que é dela, né? Então você age com
sem ser sincero, né? Com desonestidade. Então, olha o que acontece. Fala aqui, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Aqui está falando do nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Aquele que defende os direitos deles é forte e ele lutará contra você para defendê-los. Então você está afrontando a Deus quando você usurpa, quando você engana, quando você se apropria de algo que não é seu. E principalmente se é de uma pessoa humilde, né? Se é uma pessoa, aqui fala terras órfãs, uma pessoa que não tem o entendimento. Então quem vai responder não é aquela pessoa. Às vezes a pessoa nunca vai saber que você roubou, né? Foi desonesto com aquela pessoa. Mas Deus sabe e Ele lutará contra você para defendê-la. Então é um versículo bem forte, né? Falando da questão que você está afrontando a Deus com esse tipo de comportamento, tá? Vamos para o 12 agora. Seja bem-vindo quem está entrando. 12. Dediquei à disciplina o seu coração e os seus ouvidos. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos, às palavras que dão conhecimento. Eu até grifei na minha Bíblia esse versículo, porque eu achei muito interessante. Nos meus atendimentos de terapia, os meus pacientes, além de eles terem o meu acompanhamento na área emocional, que eu trato, né, de traumas, dores, sofrimentos, toda a parte da alma da pessoa, eu também faço o acompanhamento na área espiritual. Então, a minha terapia, ela é completa. Porque não tem sentido eu tratar das emoções e não tratar do espiritual, sendo que a maioria dos casos tem base espirituais os problemas, né? Quando a gente cuida da área espiritual, as coisas começam a resolver, a pessoa começa a respirar, a pessoa começa a destravar na vida. 90% é espiritual. Então esse versículo aqui, eu tomo ele sempre como base para mim explicar isso para os meus pacientes. Por quê? Porque eu falo para eles, olha, a gente vai tratar dos seus traumas, né, das suas emoções, porém nós temos que cuidar do seu espiritual. E aqui esse versículo nos fala sobre isso. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos e as palavras que dão conhecimento. Então, todas as atividades que eu passo, então minha terapia a gente faz terapia, né? Mas eu tenho as disciplinas que eu passo para as pessoas seguirem. Então, ela tem uma semana para estar praticando e aplicando tudo que ela aprender. Então, ela tem que ter disciplina, né, no seu coração. Ela tem que se disciplinar, tá? Ela tem que ouvir, ela tem que ler a palavra, ela tem que fazer o que tem que fazer. E aí eu passo as atividades semanais, porque senão não temos progresso, né, nas terapias, não temos progresso na vida dela, não conseguimos transformar e mudar a situação que ela vive, né, de caos, de desespero, enfim, né? Quando a pessoa me procura, ela está num momento bem delicado da vida. Então esse versículo é base para isso. Então dedique à disciplina o seu coração e seus ouvidos. É importante ler a palavra. Uma das disciplinas é ler a palavra, porque aqui está todo o conhecimento e sabedoria. Sem o conhecimento não tem como você ter sabedoria, sem você aprender, sem você estudar, não existe como, né? Não cai do céu a sabedoria, a gente tem que buscar a sabedoria em pessoas, em livros e principalmente na palavra de Deus, que é aqui que está toda a sabedoria, tá? E a questão de dedicar a disciplina, porque eu sempre confronto a pessoa, você quer mudar a sua vida, você realmente está empenhada, você vai ter disciplinas, porque se você não tiver disciplinas, você não controlar a si mesmo, né, e não fazer o que verdadeiramente importa, nem começamos o tratamento. Eu deixo bem claro isso. Eu quero pessoas que realmente queiram mudar de vida e queiram estar dispostas a ter disciplinas. E algumas se ficam pelo caminho, algumas param porque elas não dão conta, elas não conseguem ter disciplina. Eu falei, então você não está preparada nesse momento, você vai ter que quebrar mais ainda para você poder ver o quanto você precisa ser restaurado e ter disciplina. Porque sem disciplina, gente, a gente não chega em lugar nenhum, né?
tem que ter disciplina. É difícil, às vezes é chato, é desgastante, mas sem disciplina nós não conseguimos avançar, tá? Então esse versículo é assim, fenomenal. 13 agora. Não evite disciplinar as crianças se você a castigar com vara. Não evite disciplinar a criança se você a castigar com a vara. Ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Sepultura quer dizer morte. Aqui fala sobre disciplinar filhos, né? Aqui fala da vara, que é importante, a vara, né? Para disciplina, né? O castigo. Aqui é um tema complexo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você vê os exageros, né, dos pais, né? Que batem, principalmente antigamente, né? Os pais batiam muito nos filhos, né? Eu tenho muitas pessoas que vêm tratar comigo com muitos traumas de quanto que apanhavam quando eram crianças, né? E aí elas trazem esse trauma. Então, até que ponto essa vara, ela é saudável no sentido de corrigir uma pessoa, né? Então tem que ter bom senso, tem que ter regras, né? Mas fala aqui que sim, que temos que corrigir os filhos, porém tem que ter bom senso. E não adianta só bater no filho, eu sou contra bater, né? Eu particularmente, eu acho que não adianta bater e não ensinar, né? Tem crianças, a maioria que vem pra mim hoje eu apanhava e nem sabia porque estava apanhando. O que adianta? Que disciplina é essa? Então você, quando vai disciplinar o seu filho, você precisa primeiro conversar com ele, você está sendo disciplinado por isso, para não fazer mais isso. Eles têm que saber por que eles estão sendo disciplinados. Então a conversa precisa existir, o diálogo precisa existir entre os pais com os filhos, e não existe isso hoje. Simplesmente a criança fez alguma coisa errada e o pai vai lá e, né, bate, espanca muitas vezes, e a criança não entendeu nada. Eu recebo muitos depoimentos desses, gente, muitos mesmo, que apanhava sem saber, e às vezes a criança fazia sem querer alguma coisa, né? Ontem mesmo eu tive uma terapia com uma pessoa, ela falou, olha, eu fiz uma coisa sem querer e eu apanhei tanto, meu pai quase me matou, tanto me bater. E eu não fiz por mal, sabe? Então, gente, é muito complicado. Temos que disciplinar, mas com bom senso, né? Eu acho que todos os pais deviam fazer um curso para criar filhos, né? Como disciplinar seus filhos, de que forma, que seja uma disciplina realmente construtiva, né? E não gerando raiva na criança, né? Enfim. 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Aqui está falando de pai para um filho, né? Como é bom quando um pai vê o seu filho tendo um coração sábio. Como é bom você ver um filho criado que seja temente a Deus, que faça as coisas certas, que você vê que não vai para os maus caminhos, né? Então, está falando isso, que o Pai se alegra. E assim também vamos referir ao nosso Pai do céu. O nosso Pai do céu também se alegra, né? Sente alegria quando nossos lábios falam retidão, falam coisas boas, tem discernimento. Então, tanto o pai como o nosso pai, como o pai, nossos pais, eles se alegram, e nós também se alegramos com nossos filhos quando a gente vê eles no caminho correto, né? Tendo temor a Deus. Isso quer dizer esse ditado aqui. 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Então, aqui para a gente não invejar pessoas pecadoras, né? E até conviver com pessoas assim, né? Não faz sentido você invejar uma pessoa que não é temente a Deus. Muitas vezes aqui eu vou falar um pouquinho do Instagram, né? Muitas vezes a gente segue pessoas aqui no Instagram que passam uma vida totalmente maravilhosa, que são pessoas felizes, que são pessoas prósperas, que são pessoas... Não se engane, gente. Aqui no Instagram as pessoas mostram o que elas querem mostrar. Muitas vezes passam uma imagem de uma pessoa, né? Boa, de uma pessoa, mas é uma pecadora, assim, faz um monte de coisa errada, passa
passa por cima de pessoas, né? Enfim, então tem que ter muito cuidado quem você está seguindo, quem você está convivendo. Não, e aí, falando do Instagram, tem pessoas que invejam aquela pessoa. Nossa, como ela tem uma vida boa, como ela, né, ela uma casa bonita, olha a casa dela, que mostra que isso, como ela se veste bem, como é isso. E você acaba invejando aquela pessoa. Você queria ser aquela pessoa, você queria viver a vida daquela pessoa, você começa a, né, se ver naquela vida. Nossa, como ela é próspera. Gente, não inveje pecadores, porque não adianta, você vai estar invejando ela, mas no fundo às vezes ela é uma pecadora e você nem imagina o quanto. Então por isso você tem que prestar atenção em quem você está olhando e querendo aquilo pra você, invejando aquilo. Inveja é pecado, né, gente? Inveja é pecado. Então não faz sentido você invejar essa pessoa, tá? As pessoas, aí fala assim, se você agir assim, você não invejar pessoas assim, você certamente haverá ter um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ou seja, você tem promessas de Deus na sua vida. Não precisa ficar invejando a vida dos outros que são pecadores. Isso não é de bom grado a Deus, tá? Até porque as pessoas, às vezes você está invejando uma pessoa que é rica, aquela riqueza ali pode no outro dia não ter mais. Se a pessoa não está em Deus, a riqueza pode no outro dia acabar. E aí vai sobrar o quê? Né? Então a verdadeira riqueza é a nossa vida eterna, buscar estar na presença. Essa é a verdadeira riqueza aqui na terra. 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho e nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões as pessoas que têm gulodice, comem muito, se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Então o que está falando aqui? Que não é uma boa companhia estar com pessoas, né, que se enchem, né, que se vivem bebendo, enchendo a cara, comendo demais, aquelas pessoas fanfarronas, aquelas pessoas que só pensam em beber, só pensam em comer, só pensam em festa, só pensam nisso, né? Não vê a hora de chegar o final de semana para se embebedar, para comer até se fartar. Então aqui está nos exortando para nós termos consciência de com quem nós estamos convivendo, porque se você convive com pessoas assim, você vai se tornar assim. É muito mais fácil a pessoa trazer ela para o seu mundo, para o mundão, como a gente fala, do que você trazer ela para o seu mundo em intimidade com Deus, tá? Existe uma dinâmica bem interessante que a gente faz. Você coloca duas cadeiras, né? E coloca duas pessoas em cima de duas cadeiras. Aí você faz a dinâmica assim. Qual é mais fácil? Você puxar uma pessoa junto com você em cima da cadeira ou uma pessoa puxar você da cadeira? Qual dessas práticas é mais fácil? Mais fácil você puxar uma pessoa de cima da cadeira do que você trazer uma pessoa para cima da cadeira com você. Então essa é uma dinâmica para a gente entender que se você andar com pessoas assim, fanfarronas, só pensa em festa, só pensa em bebida, em se bebedar e comer e orgias, enfim, você pode sim, muito mais fácil você ir para o mundo delas do que você trazer elas para o seu mundo, tá? Então, isso que a Bíblia nos exorta, né? Então, não é um tipo de companhia que convém a você, esse tipo de pessoa. Então, se afaste, né? Pessoas que não querem saber, não temem a Deus e que só quer saber de orgia, de festa, de bebedice, né? Não tem futuro esse tipo de pessoas, tá? É isso que está falando aqui. 22. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Esse versículo é bem forte. Esse versículo é só isso. Ouça seu pai que o gerou e não despreze sua mãe quando envelhecer. Então, a gente vê muitos hoje filhos desprezando os pais, né? Quando velhos, não querem saber, não querem cuidar. Então, aqui tá falando que a gente tem que cuidar dos pais. Independente de quem nossos pais foram para você. Ai, meus pais não cuidaram de mim, então eu não vou cuidar deles. Não é isso que a palavra nos ensina, tá? A palavra nos ensina que nós, como filhos, temos que cuidar dos pais, temos que ajudá-los. Eu sei que às vezes tem mães, né, que exageram, que elas
passa um pouco da linha, né, do bom senso e acabam exigindo muito, mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender que eles estão envelhecendo, que eles estão, né, tem a senilidade, né, ficando senil, eles não pensam mais como era, enfim, a gente tem que levar vários aspectos e sermos pacientes com os nossos pais, cuidar dos nossos pais o que eles precisarem, né? Eu vejo assim, tem muitas mães que não foram felizes na sua vida e aí querem jogar para os filhos a culpa da infelicidade delas. Então tem uma linha muito tênue aí, né? Mas isso não é desculpa para você não cuidar dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, né? Você precisa ter uma habilidade para controlar isso e não abandonar seus pais, sua mãe. Não é porque ela vive reclamando, porque ela é uma pessoa infeliz, porque isso tudo bem, ela teve a vida dela, ela fez as escolhas delas, às vezes erradas, mas foi a vida dela. Só que você tem a obrigação, sim, de cuidar dos seus pais. Então, aí tem que ter um bom senso de como você vai lidar com isso, tá? E sabedoria, tá? 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Aqui está falando sobre estudar, né? Compre a verdade, estude a verdade, o que? A palavra. Então compre, estude e não abra mão dela. Estude a palavra, nem tampouco da sabedoria. A gente só adquire sabedoria lendo a palavra, estudando a palavra, né? E nem tampouco da sabedoria e da disciplina. E aí nós vamos adquirir disciplina, tá? E também discernimento, né? Então a gente vai discernimento, a gente vai saber o que é certo e o que é errado. Nesse estudo de provérbios nós estamos tendo uma noção do que é certo e do que é errado. Agora acabamos de ler um versículo que é errado nós desprezarmos nossos pais. É errado. O certo é a gente honrar pai e mãe, isso é um mandamento. Então, quando a gente lê a palavra, estuda, busca a verdade, não abrir mão dela, nós vamos ter sabedoria, disciplina e discernimento, tá? Então, estudar, esse versículo quer dizer, estude, busque a sabedoria, busque o conhecimento através da verdade. Qual é a verdade? Palavra de Deus. Palavra de Deus. 24. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filhos sábios nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe e que exultem a mulher que o deu à luz. Então, de novo, falando sobre o cuidado com os pais e também a questão de você... o pai do justo exultará de júbilo, vai ficar feliz. O pai daquele que você... do filho, né? Vai se alegrar pelo filho estar sendo um bom filho, né? Que tem filho sábio, nele se alegra. E o bom será que se alegre, né, seu pai e sua mãe. Então nós temos que dar alegria para os nossos pais. E também nossos filhos têm que dar alegria para nós, por ser bons filhos, né? Então isso nos alegra, né? Isso que quase a mesma coisa que está falando no anterior, que a gente já leu. 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Aqui está falando sobre o cuidado né, aqui não é só de mulher, né? Fala muito de mulher, mas a gente pode também relacionar a homens, né? Prostitutas, mulheres que estão ali só para destruir um relacionamento, mulheres que estão ali para enganar a pessoa, né? Que se faz de linda, maravilhosa e o homem vai lá e cai na lábia dela, né? Ela é pervertida. Então isso tudo está falando para a pessoa manter seu coração e os seus olhos nos caminhos de Deus. Porque, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, para que você não caia na lábia, né, de prostituta. Porque as prostitutas e as mulheres, né, prostituta a gente está generalizando, mas mulheres que muitas vezes destroem um casamento, mulheres que chegam ali com aquela lábia, falando que ela vai cuidar, às vezes o homem está carente, ela usa, né, da carência do homem, ou está passando uma dificuldade no casamento, aquela mulher vai ali e usa disso tudo para envolver a pessoa, e aí, falando, né, é uma cova profunda,
né? A mulher pervertida é um poço estreito, né? Ela é como um assaltante, ela fica de tocaia, esperando o momento, né? E multiplica entre os homens os infiéis. Então, tem que prestar atenção, gente. Por isso que tem que estar sempre mantendo os olhos no Senhor, para você não cair nisso. E tanto também vale para homens também, né? Mulheres carentes, homens que chegam ali e só querem a se aproveitar da situação da pessoa, né? E quando está envolvido álcool nessa história, pior ainda mais, né? Quando a pessoa está envolvida com álcool, por isso que fala para não, aqui fala muito de bebedice, né? Não se embebedar, porque no álcool a pessoa perde o senso. E quantos casamentos destruídos por causa de que começou com álcool, aí envolve, né, a questão da prostituição, né? De envolvimento com outras pessoas, enfim, uma destruição total. Então esse versículo é bem importante para nos alertar sobre isso, tá? 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Tá falando sobre embriaguez. E lá em cima está falando sobre problemas, né? De quem são os ais, de quem são as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, está falando sobre os problemas que as pessoas têm, né? E aí que mais embaixo está falando sobre embriaguez, não se deixe embriagar, não se deixe passar do limite, né? Então, assim, eu hoje não bebo, faz muito tempo que eu não bebo, meu esposo não bebe, inclusive ele trabalha, né, com dependência química, ele trabalha para tirar as pessoas, né, da dependência do álcool e droga, é um propósito na vida dele. Quando eu estava no mundo, que eu tive uma época que eu vivi no mundo, eu comecei a beber, por estar com pessoas que bebiam, em ambientes propícios, então eu comecei a beber. E quando você começa pouquinho, quando você vai tendo aquele hábito, vai aumentando, se você começa, porque as pessoas bebem para sentir o prazer, né? Aquele prazer de ficar mais relaxada, de ficar mais leve, de diminuir a timidez. Esse é o objetivo da bebida, porque a bebida em si, vamos falar a verdade, cerveja eu não gosto, é horrível, aquele coisa amargo, né? Então é ruim a bebida, mas a pessoa não bebe pela bebida, ela bebe pelo prazer que ela vai sentir com o álcool, né? Então, só que tem pessoas que não tem limite e aí vão se embriagando. E aí fala aqui que a embriaguez, o que acontece? A princípio é tudo muito bom, maravilhoso, mas no final ela morde como uma serpente, né? E envenena como uma víbora. Então não tem como acabar bem as pessoas que se embriagam. Vai ter problema, né? Então, as pessoas quando bebem, perde o bom senso, né? Perde a prudência e muitas coisas acontecem. Destruição de lares. Ixi, o que eu tenho muitos. A maioria dos meus pacientes que me procuram tem problemas com pais que bebiam em casa ou que estão vivendo com pessoas assim. E realmente é difícil. As pessoas que bebem, é muito difícil, né? Destrói todo um lar. Então, o ideal é não beber, né, gente? Esse é o melhor caminho, não beber. 33. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espanque-me, mas eu nada senti. Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais uma vez. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Aqui está falando pessoa que bebeu, de novo, né? A realidade daqueles que entregam-se ao álcool. Qual que é a realidade de quem bebe e se embebeda? Quais as consequências disso? Aqui está falando. Seus olhos verão coisas estranhas. Quem aqui já tomou um porre? Quem aqui já bebeu além da conta?
né? Então, vai entender o que está escrito aqui, vai entender sobre isso. Seus olhos verão coisas estranhas, sua mente imaginará coisas distorcidas. Você sai da sua realidade. Você será como quem dorme no meio do mar, né? Tá? Você não tá, né? Parece que você fica flutuando. Como quem se deita no alto das cordas de um mastro, tá? Sempre flutuando, tá voando, né? E dirá: espanque-me. Bata em mim, faça o que quiser comigo, que eu não vou sentir. É isso que está falando aqui. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, que a pessoa estava fora dela, né? Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez. Então, realmente, a pessoa que realmente é um alcoólatra aqui. E o que acontece? Olha como a Bíblia, gente, ela é totalmente... Há quantos 1000 anos foi escrita, né? E ela é atual, né? Então aqui eles nos exortam na questão da bebedice, do excesso de álcool. Eu acho que assim não tem excesso, álcool é álcool. Você toma uma taça de vinho, você já fica, né? Tem pessoas que tomam uma taça de vinho, não fica. Mas a hora que você já... aqui não fala, a Bíblia não fala em nenhum momento que você não pode beber vinho. Só que você tem que saber, às vezes beber uma tacinha, se pra você não te tira do normal, até ok. Mas se começou a sair do seu normal... você tem que parar, porque aqui a Bíblia fala que tirou do normal, você já não responde totalmente para os seus atos, você já vai fazer coisas erradas, pensar, falar demais. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, que não fala não beba, mas não se embriague. E aí, é difícil você beber só às vezes a pessoa parar numa taça de vinho, né? Tem que ter muita disciplina sobre isso, né? Então, beber o vinho na questão de degustar, às vezes tá bebendo vinho para comer com alguma coisa, uma harmonização, mas normalmente as pessoas não bebem só uma taça, né? E aí que é o problema. Então, se você tiver essa disciplina, ok, mas se não tiver, é melhor que você não beba, né? Evite esse mal. Gente, é isso. Terminamos nosso estudo de hoje, mais um Provérbios, em nome de Jesus, né? A gente tá aqui, eu estou aqui de segunda a sexta, amanhã é sábado, então amanhã não teremos estudo, só segunda-feira que eu retorno, com o estudo do capítulo 24. Leia na sua Bíblia, procure estudar com sua família, são palavras que nos exortam, que nos ensinam o discernimento do que é certo e o que é errado, então a gente precisa estudar, tá, gente? Feche seus olhos, vamos orar agora para a gente encerrar, tá? Pai amado, muito obrigada. A Ti te rendo graças por esse momento precioso que tivemos aqui hoje, com muitas palavras de sabedoria que encheu o nosso coração de alegria, porque agora sabemos qual é o seu desejo para nós, qual é a forma que devemos viver para exaltar e glorificar seu nome. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos abra cada vez mais o entendimento, nos dê mais fé cada vez, nos ajude a enxergarmos com os olhos da justiça todo e qualquer problema. Que o Senhor nos ajude a perseverar, a não desistir, nos mantenha firmes no seu caminho. Estar aqui, Senhor, não é fácil, é difícil vivermos nessa terra, porque aqui jaz o maligno. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos ampare nos momentos difíceis, Pai. E nós faremos a nossa parte com a disciplina, com a orientação que o Senhor nos dá, com a sabedoria, buscando a Tua Palavra, Pai, e também orando ao Senhor. Muito obrigada, eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que passaram por aqui, abençoe suas famílias, que elas tenham um final de semana em paz, na Tua bênção, e que elas possam ter mais sede cada vez da Tua Palavra, Pai. É assim que eu peço, eu oro em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a vocês que participaram. Eu sei que muita gente entra, sai, mas depois muita gente assiste gravada e tá tudo bem, tá tudo bem. Estou fazendo algo que Deus me pediu, é um propósito, né? Então, essas lives ficam gravadas, depois estão subindo tudo pro YouTube e eu creio que em algum momento muitas pessoas vão ser edificadas com ela. Então, eu deixo aqui meu carinho, meu beijo, meu muito obrigado por você ter participado. Muito, muito bom estarem aqui. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau. Amém, Elias. Amém.
Deus te abençoe.